Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, no livro Como as Democracias Morrem, listaram, dentre outras coisas, 4 elementos capazes de assassinar a democracia. O primeiro deles é a rejeição ao jogo político. Quando o governante reclama do veto, quando ele acha que algum poder está impedindo o seu poder de governar, ele está recusando o jogo político. O segundo elemento é não reconhecer a legitimidade dos seus opositores. A política é a arte do consenso entre os diferentes. Se você acha que o seu opositor ele não deve ter voz e deve ser jogado para escanteio, você está saindo da política democrática e entrando no campo do autoritarismo. O terceiro elemento é ser tolerante ou incitar de alguma forma a violência dos seus partidários. O quarto elemento é uma propensão em cercear as liberdades civis individuais, especialmente a da imprensa. Bolsonaro já assassinou, já atropelou esses 4 elementos há muito tempo. Mas diferente do que dizem os autores, a nossa democracia ainda está viva. Existe um quinto elemento que vem de baixo para cima, capaz de dar sobrevivência à democracia. Então, se os autores falaram como as democracias morrem, esse vídeo vai falar sobre como uma democracia vive. Vamos conversar sobre isso? Eu me chamo Borges e esse canal é o Metaforai. Diferentemente de outros elementos que existem no mundo, a democracia ela não existe por existir. Não é igual a um carro. Um carro, eu entro num carro, eu dirijo um carro e eu não preciso acreditar que um carro exista para que um carro exista. Eu não preciso acreditar que uma roupa existe para uma roupa existir. Eu visto uma roupa. A democracia não. A democracia está na mesma categoria de poder. E o poder só existe se uma coletividade acreditar que um poder existe. Por isso que existe a desobediência civil, que é uma recusa ao poder existente. A democracia está exatamente na mesma categoria. A democracia só existe se as pessoas acreditarem que a democracia existe. Por isso que todo rito democrático ele é cercado de simbolismo. Quando um presidente sai e outro presidente entra, existe uma cerimônia de transferência de posse de faixa presidencial que é transmitida em rede nacional, ela é acompanhada publicamente nas praças, onde respectivamente acontece essa troca. Quando um servidor assume uma função pública, ele assina o termo de posse numa cerimônia pública que seus familiares vão lá, o governador fala, o prefeito fala. Existe toda uma cerimônia, um rito simbólico para reforçar a crença na democracia. Não por menos, ditadores assumem o poder em nome da democracia, com exceção de países teocráticos, de países fundamentalistas. Normalmente os ditadores se declaram democratas. Eles assumem as ditaduras, assumem regimes totalitários, implantam regimes totalitários, se dizendo protetores da democracia. Foi assim no Brasil, foi assim em Portugal, foi assim em vários outros países. Então os ditadores eles contam com o apoio de uma massa, nenhum ditador sobe ao poder sozinho, e essa massa acredita que esse ditador está defendendo a democracia, está protegendo o seu grupo de apoio de uma ameaça democrática. Então, em nome da democracia, se instala a ditadura. Por quê? Porque a crença na democracia ela continua viva. O ato democrático ele vai se desbotando de cima para baixo, com os governantes. Mas a democracia ela morre de baixo para cima. É quando as pessoas deixam de acreditar na democracia que a democracia morre. É mais ou menos a mesma coisa que acontece nas relações entre pais e filhos. Quando os filhos pedem para os pais para ir para uma festa, eles pedem porque eles acreditam na democracia. Eles acham que o pai pode deixar, eles têm esperança no sim do pai. Pai, posso ir para uma festa? Eles acham que o pai vai dizer sim, ou a mãe vai dizer sim. Se repetidamente os pais disserem não, ele perde a esperança e ele nem pede mais. Ele vai chegar no limite da tolerância dele. E aí esse limite é o perigo, porque ele se conforma com o não, quando esse não é repetitivo, desde que aquilo não seja muito importante para ele, o que normalmente é para adolescente. Mas quando o adolescente chega na conclusão de que aquela festa é muito importante e não tem como ele não ir, é um ambiente social que ele faz questão de estar lá vai estar a pessoa que ele gosta e ele tem medo de perder essa pessoa para outra pessoa, ele vai comprar a guerra da festa até o fim. Ele vai se rebelar, ele vai surtar, vai se trancar no quarto, vai escondido, diz que vai estudar com um amigo e vai para a festa. Às vezes ele não chega a pedir, então ele faz clandestinamente, ele vai para a festa. Por quê? Porque ele já não tem mais crença na democracia, então ele se rebela, ele se revolta. A convulsão social, as rebeliões, as revoltas, elas nascem da descrença de que a democracia pode se resolver algum problema.
E é nesse sentido que Bolsonaro se torna incapaz de implantar uma ditadura no Brasil. Porque ainda existe a crença democrática e o grupo de apoio que acredita que Bolsonaro poderia proteger a democracia é muito pequeno. É um grupo de 30%. Então, enquanto tiver uma maioria acreditando na democracia como ela nos é apresentada hoje, as instituições vão funcionar por essa maioria. Então a gente chegou mais ou menos no limite do filho, né? Aquele filho que não aceita mais o não, porque o Bolsonaro, com atos antidemocráticos, ele está dando passos em direção ao autoritarismo. Ao trocar diretor do IBGE, do INPE, ao querer interferir na Polícia Federal, ao ameaçar publicamente os poderes, a desobediência à ordem de algum poder. Então ele está dando indicações autoritárias em nome da democracia, ele sempre fala isso em nome da democracia, para o grupo dele. Mas o grupo dele é muito pequeno. Então outro grupo começou a pressionar as instituições para que, além de notas de repúdios, elas tomem algumas medidas. Então a gente chegou no limite da tensão social, que esse limite da tensão social ainda representa uma crença na democracia, que, se não for respondido, pode desgastar a democracia. Por isso que a democracia sempre estará em ameaça, nunca vai ser um regime estável. A democracia sempre depende da crença, e quando se depende da crença, as pessoas podem parar de acreditar. Aí, se elas param de acreditar, literalmente a democracia morre. Então, o ato democrático, ele mantém a democracia ativa. Interromper os atos democráticos indica uma ditadura, mas a existência da democracia, né, como mentalidade, ela vem de baixo para cima, ela depende da crença das pessoas. Então, enquanto as pessoas acreditarem na democracia, existirá a democracia. E aí vem a importância do ativismo político. Existem exercícios específicos que reforçam a crença popular na democracia. A sociedade acredita na democracia, principalmente quando se trabalha essa crença dela na democracia. Então, aquelas pessoas que têm uma propensão política, que gostam de política, que têm uma vocação para isso, elas têm que repetidamente propagar a existência da democracia, tanto para elas mesmas continuarem acreditando, quanto para a sociedade continuar acreditando na democracia. Então tem 3 exercícios principais que podem manter a democracia viva, apesar de todas as ameaças. O primeiro deles é o esclarecimento. E aí vem a importância de se combater fake news. As pessoas têm que saber exatamente o que está acontecendo. Elas têm que ter muita clareza do que está acontecendo. Então os decretos, as medidas provisórias, as tratativas contra a democracia, elas têm que ser publicizadas por quem está esclarecido. Quem está sabendo tem que falar disso o tempo todo. Por quê? Porque na surdina que os autoritários vão impondo o fim da democracia. É escondido que ele vai impondo o fim da democracia. Então quem está sabendo, quem está esclarecido, tem que publicizar isso para a maioria da população que não tem vocação política e que não quer ir atrás dessas informações. A gente tem a parte maior da população exercendo o seu direito de não exercer a cidadania política. Ela prefere acompanhar quem vai ser o próximo indicado do Big Brother, quem vai ser o campeão brasileiro, quando o campeonato volta, nesse tempo de pandemia. Elas têm preocupações lúdicas, que é um direito delas de ter essas preocupações lúdicas, mas ela ainda continua acreditando na democracia. E ela confia que os ativistas políticos estão fazendo esse papel para ela, né, de debater a democracia e de lembrar a ela que a democracia está viva. Então, quem tem esclarecimento não pode guardar esse esclarecimento para si, e ele tem que compartilhar e vigiar os atos do governo o tempo todo. A segunda forma, o segundo exercício que mantém a democracia viva é o ativismo político. É a pessoa que tem essa vocação assumir essa função, assumir essa posição. Então ela vai ser rotulada como o chato da política, porque ela vai o tempo todo estar puxando esse assunto para o debate, e até esse que não gosta, mas que precisa ficar sabendo, não vai gostar da presença dela o tempo todo rodando sobre o mesmo assunto, mas é um mal necessário para que a democracia se mantenha viva na crença popular. A pessoa tem que saber que ela tem o direito de entrar com um processo, que tem que esperar um recurso, que tem que recorrer. Ela tem que saber que os ritos democráticos continuam vivos, e é pelo ativismo político de quem está esclarecido, de quem acredita na democracia, que essa crença vai se perpetuar. E o terceiro é a resistência popular. Né? Os ativistas políticos e esclarecidos, eles têm que resistir a qualquer tentativa antidemocrática de governantes. Eles têm que fincar a bandeira da democracia e dizer publicamente, dizer politicamente que eles não aceitam algo diferente da democracia, que é o que esse canal está tentando fazer nesse momento. Né? Cada ato, cada passo antidemocrático,
ele tem que ser resistido. Não pode se conformar com o ato antidemocrático. Então, toda vez que a barreira da democracia for rompida por um governante, a semente da democracia tem que ser regada pela resistência aos atos antidemocráticos. Então, aqueles 30% que acham que, em nome da democracia, um autoritarismo pode ser implantado, eles têm que ser esmagados pelos 70% que acham que a democracia é um valor que não se deve abrir mão e não se deve abrir mão.